Minasan konnichiwa, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos analisar o sérum fortalecedor anti-oleosidade Niacinamide B Complex da marca Creamy. Esse produto promete o seguinte: reparar e fortalecer a barreira cutânea, reduzir e controlar a oleosidade excessiva, diminuir acne, evitando assim surgimento de novos cravos e espinhas, uniformizar o tom e clarear manchas, melhorar a textura irregular da pele, acalmar e reduzir a vermelhidão, aumentar a firmeza e hidratação, além de auxiliar na redução de rugas e linhas finas. Mas será que um único sérum realmente consegue cumprir com todas essas promessas? Fica até o final comigo para descobrir, mas antes, é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo. Então vamos começar a nossa análise falando sobre os principais ativos, que são aqueles ativos que normalmente estão em maior destaque no rótulo do produto. O primeiro ativo em destaque é a niacinamida, numa concentração de 20%. A niacinamida é um ativo conhecido por ser multifuncional, entregando diversos benefícios para a nossa pele, como por exemplo, redução de oleosidade, melhorar a função da barreira, reduzir a perda de água transepidermal, ou seja, reduzir a desidratação da sua pele, diminuir a inflamação e auxiliar no clareamento de hiperpigmentação pós-inflamatória, aquelas pequenas manchinhas que ficam após o processo inflamatório, como por exemplo as manchinhas de acne. E nesse produto eles utilizaram uma tecnologia chamada de tripla entrega, onde eles associam 3 formas de entregar o ativo para a nossa pele. A primeira forma é a forma livre, onde o produto vai atuar imediatamente após entrar em contato com a nossa pele. A segunda é a nanoencapsulada, onde o ativo, no caso a niacinamida, vai ser incorporado dentro de uma microcápsula que vai penetrar mais profundamente na nossa pele, entregando o ativo nas camadas mais profundas. E a terceira é uma tecnologia chamada de bicossomas, que vai garantir a liberação controlada e contínua do ativo ao longo do tempo. Então, essas 3 formas de entregar o ativo para a pele vai garantir um efeito prolongado, maior estabilidade, mais eficácia na regulação da barreira e menor chance de irritabilidade. Mesmo que a niacinamida seja considerada um ativo seguro e que vai ajudar na barreira cutânea, essa concentração mais alta de 20% aumenta a chance de irritabilidade. Então, distribuir esses 20% em 3 formas diferentes de entregar o ativo, além de prolongar esse efeito, vai proteger a nossa pele contra essa possível irritabilidade. Segundo ativo em destaque é a vitamina B5, que eles utilizaram aqui, no caso, o pantotenato de cálcio, que tem ação hidratante, calmante e reparador de barreira. Terceiro ativo em destaque é a vitamina B6, que é o cloridrato de piridoxina, que tem ação seborreguladora e antioxidante. Quarto ativo em destaque é a vitamina B12, que tem ação anti-inflamatória, antioxidante, modulação da microbiota cutânea e regulação da pigmentação e regeneração da pele. Inclusive, a vitamina B12 também é o responsável por deixar essa coloração mais rosada no sérum. Quinto ativo em destaque é a vitamina E, que tem ação antioxidante e emoliente, evitando assim a perda de água transepidermal, que é a perda de hidratação da pele para o meio ambiente, evitando assim o seu ressecamento. Sexto e último ativo em destaque é o zinco, que tem ação seborregulador, antimicrobiano, ajuda na cicatrização e também a reduzir o brilho, além de ter uma leve ação anti-inflamatória. E como sempre falo aqui nesses vídeos de análise, conhecer os produtos, as suas promessas e o que ele pode proporcionar para a sua pele é importante sim. Porém, se essa informação não estiver casada com a informação sobre as necessidades da sua pele, a sua rotina de skincare não vai dar certo. Essas informações precisam estar casadinhas. Então, se você tem dificuldade de interpretar as necessidades reais da sua pele, não sabe por onde começar a montar a sua rotina de skincare, acesse aqui o QR Code na tela e venha fazer parte do meu curso Skincare Descomplicado para, primeiro, aprender a avaliar essas necessidades para depois fazer compras mais assertivas na hora de montar a sua rotina de skincare. Agora sim, vamos para a minha análise profissional. O que eu realmente acho sobre esse produto? Começando pelos seus pontos fortes. A primeira coisa que eu observei, claro, foi a alta concentração de niacinamida, que está em 20%. A concentração usual normalmente gira em torno de 2 a 5%, chegando no máximo a 10%. Só que, como eu expliquei anteriormente, alta concentração de niacinamida tem muita chance de causar sensibilização, ardor e flushing, que é uma vermelhidão temporária e passageira ali na pele.
Então, a minha especulação é que eles utilizaram ali essa tripla entrega, então, essa forma gradativa de liberar o ativo na pele, justamente para ter uma ação prolongada, mas também para minimizar a chance de causar essa irritabilidade na pele. Outro ponto positivo é a presença de ativos coadjuvantes, que vão ajudar a melhorar e potencializar a ação dos ativos principais formados ali pelo complexo da vitamina B. Então, ele tem um polissacarídeo que tem ação hidratante, calmante e formador de filme, que vai ajudar a evitar a perda de hidratação da pele. Um derivado de vitamina C, que vai ter ação antioxidante e clareador. E também ativos umectantes, que vão atrair umidade para a pele, aumentando assim a sua hidratação. Além disso, esse produto não contém fragrâncias, que você já sabe que é um dos componentes com maior potencial irritativo e alergênico. Agora, falando sobre ponto de atenção. Eu não tenho nenhum ponto de atenção relacionado à ação, à formulação do produto em si, mas sobre o marketing em cima desse sérum. Por que eu digo isso? A vitamina B3, que é a niacinamida, e a B5, que é o pantenol, possuem vários estudos ali relacionados ao seu uso tópico, o seu uso cosmético. Então, por exemplo, os estudos eles já demonstram qual é o seu mecanismo de ação, qual é a concentração ideal para cada necessidade, qual é o pH de segurança, qual é a compatibilidade dele com outros ativos. Então, ele já possui ali vários estudos explicando como utilizar esses ativos, diferente da vitamina B6 e da vitamina B12, que possuem poucas evidências de uso tópico, porque eles, na verdade, são vitaminas essenciais que o nosso corpo não produz. Então, a maioria das pesquisas relacionadas à vitamina B6 e B12 são para uso oral, para repor ali essas vitaminas que muitas vezes estão em falta no nosso organismo por conta de alguma deficiência ali alimentar. E dentre essas poucas evidências que existem, a pesquisa relacionada ao uso tópico da vitamina B12 é mais voltada para a dermatologia médica, para tratamento de dermatite e psoríase. E mesmo assim, não existe ali um consenso geral sobre concentração, sobre estabilidade, compatibilidade com outros ingredientes tópicos para tratamento de pele. Fora que ambos os componentes, tanto a vitamina B6 como a 12, está mais para o final da lista de composição. Então, eu imagino que eles vão estar ali em baixa concentração dentro dessa fórmula. Então, realmente, o quanto essas duas vitaminas podem contribuir para a melhora da nossa pele? Claro que, se existem pesquisas relacionadas a uso de vitaminas B6, B12 para dermatite, psoríase, que são peles que têm a barreira comprometida, eles podem ajudar sim na melhora da barreira cutânea, a fortalecer essa barreira, que é uma das promessas desse produto. Porém, como não existe um consenso em relação à concentração, compatibilidade, até que ponto ele realmente está estabilizado e vai funcionar adequadamente para a barreira cutânea dentro dessa formulação. Então, o meu questionamento é em relação a essa falta de evidência em relação ao uso dessas vitaminas dentro de um sérum, de um produto cosmético. Uma outra observação que eu fiz em relação ao marketing e à composição desse produto é que a vitamina B5 utilizada aqui é o pantotenato de cálcio, que não é a mesma coisa que pantenol, apesar do site, né, o rótulo do produto dizer que ele contém pantenol. Se você olhar na lista de composição, você não vai achar escrito ali pantenol, você vai achar o pantotenato de cálcio. E o que é pantotenato de cálcio? É uma associação ali da vitamina B5 pura, que é o ácido pantotênico, com uma molécula de cálcio. Então, ele é um sal de cálcio, que tem uma molécula maior, mais pesada e hidrossolúvel, que dificulta a permeação na nossa pele. E por ele ter essa molécula maior e mais pesada, ele precisa passar por um processo químico muito lento de quebra, para que a gente consiga fragmentar essa molécula para que a pele consiga utilizar. Então, ele tem baixa biodisponibilidade. Ou seja, acaba que a vitamina B5 presente dentro dessa formulação, que é o pantotenato de cálcio, vai ter um efeito muito superficial e reduzido quando comparado ao uso do pantenol puro. Então, meu questionamento aqui é, se o marketing disse que o produto contém pantenol, por que eles não colocaram efetivamente o pantenol na formulação? Então, esses foram os dois pontos ali de atenção relacionado ao marketing do produto que eu queria pontuar para vocês. Que muitas vezes a promessa do produto é muito boa,
mas ela não se traduz realmente à formulação do produto. Só que ao mesmo tempo, eu não quero dizer que esse produto seja ruim. Muito pelo contrário, eu acho que o complexo de vitamina B que eles trouxeram, associado ao zinco, a outros componentes que vão ajudar a restaurar a barreira cutânea, aumentar a hidratação, ter esse efeito clareador, anti-oleosidade, é muito benéfico. Porém, ele talvez poderia ter sido melhor, talvez ele poderia ser mais potente. Por exemplo, se ele estivesse realmente com pantenol na formulação, não vou saber dizer, não sei qual foi o critério da escolha desses complexos de vitamina. Considerando tudo que eu acabei de explicar, para quem que eu indico esse produto? Para quem tem pele normal, mista e oleosa e sofre com acne e manchinhas de acne, que a gente chama de hiperpigmentação pós-inflamatória. Para esse tipo de pele, eu indico de olhos fechados. Para pele seca e desidratada, esse produto vai funcionar? Eu não posso te dar a certeza absoluta. Porque a composição ali das vitaminas do complexo B vão ajudar a você restaurar a barreira cutânea? Sim, só que eu não sei o grau de secura e desidratação da sua pele. Será que essa formulação um pouco mais sequinha, em sérum, de rápida absorção, vai ser o suficiente para repor a sua barreira cutânea que está cheia de buraco? Então, dependendo do grau de secura da sua pele, talvez falte um pouquinho ali de componentes que vai repor a barreira lipídica, como por exemplo uma ceramida nessa formulação. Então, dependendo, mais uma vez, do grau de secura da sua pele, pode ser que seja necessário algum produto um pouquinho mais emoliente, um pouquinho mais pesado, vamos dizer assim, para ajudar a restaurar essa barreira lipídica da pele. Mas, normalmente, pele muito seca não costuma apresentar acne, porque falta ali os componentes que estão envolvidos no desenvolvimento dessa acne. Mas você pode ter uma pele oleosa por desidratação. Nesse caso, eu acho que ele funciona tranquilo, sem problema nenhum, tá? É só no caso de extrema secura, extrema desidratação, que se porventura você sofre com acne, mesmo tendo esse tipo de pele, você vai precisar observar se ele vai ser o suficiente para devolver essa emoliência, né, essa lubrificação para a sua pele. Agora, pele sensível, eu teria um certo receio de indicar, caso você tenha pele sensível e com acne. Por quê? Normalmente, a pele sensível tem barreira comprometida. Então, essa alta concentração de niacinamida, por mais que esteja numa tecnologia de entrega diferenciada, prolongada, que vai minimizar as possíveis sensibilidades, uma pele que já é sensível, que já tem barreira comprometida, pode não funcionar tão bem. Ele pode acabar gerando mais, aumentando essa chance de sensibilidade, ardor, flushing, que é essa vermelhidão. Então, para esse tipo de pele, eu indicaria um sérum de niacinamida com uma concentração mais baixa, que fique ali na concentração segura de 2, 3, no máximo 5%, e que tenha vários ativos para reparação de barreira associada, como, por exemplo, ceramidas, pantenol, beta-glucan, aveia coloidal, que são ativos que vão ajudar ali a recompor essa barreira, a restaurar essa barreira de forma mais eficiente, tá bom? Essas seriam as minhas indicações. Agora me conta aqui nos comentários se você já usou esse sérum. Como foi a sua experiência? Me conta aqui nos comentários o seu feedback. E se você tiver algum produto que queira que eu faça resenha aqui no canal, também deixa aqui nos comentários para mim. E se você tiver interesse em adquirir esse produto, vou deixar o link dele aqui no box de informação e também no primeiro comentário fixado, tá bom? Agora, para você que quer aprender a cuidar melhor da sua pele, venha fazer parte do meu curso Skincare Descomplicado. Lá no curso eu te ensino a avaliar as necessidades básicas da sua pele para que você consiga montar a sua própria rotina de skincare de forma simples, prática e eficaz. Então, para mais informações sobre o curso, aponte sua câmera para o QR Code na tela ou acesse o link aqui na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.